Hey guys! Bem-vindos a mais um episódio da construção do nosso motorhome. Eu sou o Vini. E eu sou a Thali. E agora eu vou te explicar como que as coisas vão acontecer daqui pra frente. Se você acompanhou os episódios da série da nossa construção, você viu que até o episódio anterior, o banheiro, os vídeos eram formados por assunto. Então a gente tinha só o banheiro, só a cozinha, só o piso, enfim, porque era o que estava acontecendo na construção. A partir de agora, a gente começou a misturar tudo na timeline da construção, porque as coisas realmente aconteciam simultaneamente. A gente fazia alguma coisa com massa ou com tinta, tinha que esperar secar para daí passar para um próximo projeto. Só que agora, como o motorhome tá pronto, como a gente já tem tudo filmado, a gente escolheu mostrar para vocês parte por parte. Então vocês vão tendo spoilerzinhos de partes da van que já vão estar prontas, mas a gente ainda não mostrou para vocês. Mas fiquem tranquilos que a gente vai voltar quando for falar daquela coisa específica. E fica até o final do vídeo que a gente vai falar como foi a temida vistoria do Inmetro. Oiê, nós somos o Vini e a Thali. E no final de 2021 pedimos demissão para viver a aventura mais louca da nossa vida. Compramos uma van para transformar em motorhome e dirigir até o Alasca. Vem acompanhar a construção com a gente! Então vamos começar falando com o fechamento do teto. Assim que a gente acabou de construir a estrutura do banheiro, eu fui lá para preencher todos os buraquinhos. E tinha muito buraco. Dos parafusos que a gente usou para prender o forro de pinos aqui no teto. Então eu comecei lixando todos os buraquinhos pra gente conseguir tirar todas as lasquinhas de madeira que pudesse ter ali. E eu fui preencher esses buracos de parafuso com massa. Eu testei vários tipos de massa para madeira, massa acrílica, vários tipos de marcas de massa para madeira. Massa plástica, na verdade, foi a que mais deu errado. Mas a massa para madeira era fácil de mexer. E uma em específico, a massa para madeira da Woodwood, ela vem num potinho bem pequenininho, com uma quantidade pequena. E ela foi a melhor para conseguir fazer esses detalhes de buraquinho e detalhinho que a gente precisava fazer. Porque ela é muito fácil de trabalhar, ela seca muito rápido e ela não murcha também, né? Exatamente. Depois que põe, ela não perde volume. Isso. Diferente da massa para madeira daqueles potes grandes de 5 litros que a gente compra. Esse a gente usou bastante, mas para uma outra parte do motorhome, não para essas coisinhas de detalhe. Quando eu usei essa da Woodwood, eu conseguia fazer uma demão só, esperava secar, já vinha lixando e depois já estava pronta para vir passar a demão de tinta, enfim. Porém, eu também usei essa massa para áreas maiores, de buracos maiores, que era um encontro de uma ripa de forro de pinos com a outra. Agora que eu tenho a experiência de ter um motorhome já terminado, eu não faria isso com a massa para madeira da Woodwood. Eu faria com a massa para madeira, aquelas tipo Souvenir 5 litros, que é tipo bem líquida mesmo, porque ela teria mais quantidade. Só que eu também não colocaria massa dentro desse buraco. O que eu faria hoje? Eu usaria aquelas telinhas de construção, né, para reboco, para passar a massa por cima dessa telinha, para eu não colocar massa por dentro do buraco, porque agora que a gente já anda com a van, a gente começou a ver que tá começando a rachar. E um dos motivos para eu ter escolhido a massa para madeira da Woodwood é que ela se dizia flexível. E ela realmente é, só que o encontro de uma madeira com outra, daí é muita quantidade de massa, eu não faria com essa. Até porque também eu teria mais controle hoje da lixadeira. Na época que a gente estava fazendo o teto, eu ainda não estava mexendo com a lixadeira, eu estava lixando tudo na mão. Então tem partes que hoje eu faria diferente porque eu lixaria mais, para deixar ela mais lisinha possível. Mas na hora de mexer com massa no teto, como foi a primeira experiência que eu tive mexendo com massa, com lixo, enfim, eu fiz tudo na mão, deu super trabalho, mas ficou do jeito que a gente queria. Cadê esses parafusos? Pode relar? Pode. Uau! Nossa, Thalita, tampou tudo. Você já lixou tudo. Acabei de acabar. Nossa, Ai, emenda. Fez um milagre aqui, hein? Então, vamos ver com a tinta, né? Agora ainda dá pra ver, mas acho que vai ficar bom depois que passar a tinta e unir tudo. Caramba, dá outra cara, parece que não tem aquela Parece que já tá gambiarra. bem mais branquinho, né?
E se passar umas 2 demãos de tinta, já era. Assim que eu terminei toda a lixação, eu vim com as demãos de tinta. A gente já tinha pintado essas ripas do teto antes de instalar, eu já tinha dado 3 demãos de tinta, só que depois que elas estavam aqui e que eu preenchi todos os buracos do parafuso, eu ainda vim com mais 2 demãos de tinta para deixá-las inteiras da mesma cor e não ficar parecendo aquela bolinha do parafuso preenchido com massa. Enquanto todo esse processo que a Thalia estava fazendo de tratar o teto, os buracos, lixar e pintar, eu e o Jonatas estava trabalhando no fechamento da cama, né? Porque a nossa cama foi feita de estrutura metálica, só que a gente tem que fechar ela para ter um apoio realmente, né? E fazer o piso, que é hoje o piso aqui do nosso chãozinho da cama. E aqui para o fechamento da cama a gente usou compensado de 15 milímetros, né? Então a gente começou aqui pela plataforma do piso, né? Onde a gente apoia os pés quando está sentado trabalhando. Depois a gente foi ali para trás da garagem, já delimitou o limite da garagem, né? Aqui de trás do motorhome, para limitar também o tamanho dos baús que a gente vai ter aqui para acesso interno do motorhome. E nisso também a gente já tinha passado uma parte da fiação elétrica, mas depois a gente volta nesse assunto da elétrica mais especificamente. O planejamento da construção em si leva muito tempo, né? Então tudo que eu precisava comprar para instalar na van, aonde ia cada coisa aqui dentro da van, leva muito tempo para a gente fazer isso. Então tinha dias que eu entrava aqui com uma caneta e um papel e ia anotando. Ah, aqui vai tal coisa, ali vai tal coisa, ah, aqui eu esqueci que eu tenho que passar mais uma mangueira, aqui vai uma tomada, tudo isso eu passava quase um dia todo aqui dentro, chamava a Thalia, a gente discutia o que faltava na van, o que a gente tinha que comprar ainda para chegar a tempo de instalar. Então era um processo bem demorado que a gente fazia aqui dentro da van. E toda essa estrutura também de fechamento em madeira que a gente fez da cama serve também para a gente fixar as mangueiras, os conduítes, para passar o fio de um lado da van para o outro, para prender os equipamentos elétricos. Serve de apoio para um monte de coisa que vai ficar aqui embaixo da nossa garagem. E vocês lembram também do último episódio que o tio da Thalia veio dos Estados Unidos, trouxe a nossa privada, os priminhos dela estavam também aqui no Brasil, vieram visitar a gente, e tudo aqui que a gente fazia na van era um evento, né? Eles adoravam participar, adoravam gravar com a gente. O Lucas mesmo adorava botar a mão na massa, ele cortar e bater. O Daniel já vinha dar várias ideias e me ajudava a bolar como que eu ia fixar as coisas aqui dentro da van. Vinícius já colocou os meninos para trabalhar. Já botei eles para trabalhar, ganhei 2 ajudantes ainda nesse tempo aqui no Brasil. Vamos lá, Vini. E agora, depois de cortadas as madeiras, o que faremos? A gente já cortou aqui, né, a parte do baú que vai abrir, a outra parte vai ficar fixa na cama. E agora a gente vai fazer o encaixe da dobradiça, que vai ficar uma aqui e a outra aqui. A gente vai fazer um rebaixo para ela ficar mais baixa do que o nível da madeira. Então a gente vai passar a tupia aqui, né? Vamos passar a tupia para ficar uma dobradiça escondida. Então a gente precisava fazer as portas que a gente vai ter acesso aqui por dentro do motorhome. Então a gente ficou com 3 baús. A gente ficou com o baú da elétrica, que a gente acessa aqui por dentro. O baú de roupa de cama, que a gente guarda toda a nossa roupa de cama bem certinha ali. E no baú do outro lado, onde vai ficar a nossa caixa d'água, em cima ainda sobrou um espacinho para guardar mais roupa de cama, mais toalha, coisa que a gente vai usar menos. Depois que a área da garagem já estava delimitada, a gente foi colocar o piso da garagem, que é o que a gente vai ver quando a gente abrir ali a garagem, né? Garagem, para quem não sabe, é na verdade o porta-mala. Como aqui é uma casa, a gente chama de garagem, que é onde a gente guarda o resto das coisas. A gente vai colar agora, melhor você não tá aqui pra essa parte. Por quê? É meio tenso. Você vê o final. É, depois de Vocês querem que eu vá embora? Tem que ser um processo meio pânico. Quero garra. Vai devagarzinho agora. Desenrola. Bate. Joga de lado. Como a gente ia colocar a coisa ali em cima e a gente tem que ter certeza que as coisas não vão se mexer, a gente escolheu um material emborrachado que os meninos colaram com cola de contato. Hoje, já tendo a experiência de morar no motorhome, eu escolheria outro material. Também seria emborrachado, só que ao invés desses pedacinhos de grão de arroz, que chama, eu escolheria de bolinha, porque o grão de arroz, dependendo da posição que você vira, algum material pesado, ele solta. E também eu acho que a gente compraria de metro e não dos quadrados que a gente comprou. Eu acho que ficaria visualmente mais bonito, só que sinceramente é uma coisa que a gente vê de vez em quando, mas deu um acabamento muito bonito, muito legal ali para a área da garagem. A parte elétrica do motorhome é uma das partes mais complicadas, não para executar, mas assim no parte do planejamento, como que ia funcionar a nossa parte elétrica.
Porque ela tem muitos componentes, ela tem que ter o estudo de geração de energia, tem que ter o estudo de consumo de energia. Só lembrando que esse não é um vídeo de como você fazer, como você executar o seu projeto elétrico. Se você tem interesse num vídeo assim, deixa aqui embaixo nos comentários. Mais pra frente a gente pode fazer um vídeo só sobre elétrica, o Vi pode falar sobre todos os detalhes, o que ele levou em consideração para projetar o nosso projeto elétrico. Mas se você tiver interesse, a gente vai deixar aqui na descrição o nosso projeto elétrico para você dar uma olhadinha. Se tiver alguma dúvida e quiser mandar mensagem também, fique à vontade. Mas nesse vídeo a gente vai só mostrar como que a gente fez o nosso, como que a gente executou, não especificamente tirando as dúvidas ou explicando parte por parte. E a gente começou passando os conduítes e passando a fiação. Meu Deus, como tem fio dentro desse carro. Tem fio dentro desse carro. Fio, e eu passava fio, daí eu ia dormir, daí eu pensava, putz, será que eu esqueci aquele fio? Daí eu voltava, daí eu tinha esquecido um fio, daí eu passava de novo, daí o conduíte enchia, daí eu tinha que usar o outro conduíte. Nossa, é um negócio complicado. Mas enfim, a gente começou passando os conduítes. E eu, por marinha de primeira viagem, com medo de faltar algum conduíte, passei conduíte infinito nesse carro. Então tem conduíte que vai de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro, atravessando o motorhome. Eu deixei vários conduítes também sem utilizar, que eu sabia que eu poderia usar no futuro. E eu utilizei um deles já para passar, por exemplo, a câmera de ré que eu instalei depois do motorhome pronto, e esse conduíte estava vazio e pronto, eu consegui utilizar ele. Foi muito mais fácil instalar a câmera de ré. Então o conduíte, eu deixei muitos conduítes passados por causa disso. Eu tinha medo de faltar alguma coisa e não conseguir passar depois do carro estar pronto e precisar instalar alguma coisa ou precisar, entendeu? E essa zona, temos aqui um estagiário que já está tentando ir viajar junto com a gente. Tem que ficar aí, é seu Eu lugar. tô vendo se cabe um colchão aqui. Tá fazendo cirurgia, baby? Fizemos uma cirurgia aqui, porque nosso estagiário aí do mês... Na verdade, foi ideia de gerente. Não deu muita explicação, o estagiário faz o que o estagiário faz. Conseguiu recuperar aqui, fizemos uma emenda master sem muitos danos. Voltando ao plano original. Olha que ideia de estagiário do mês! Olha só essa ideia de estagiário do mês. O estagiário faz cagada, mas é bom esconder os erros aí, ó. Põe uma fitinha amarela, ninguém vai ver. Meu Deus do céu! Conseguimos trazer todos os cabos aqui para essa caixinha agora, desse lado da van. Agora a gente tem que organizar esse emaranhado de cabo e fazer eles passarem para esse cantinho aqui, que é onde vai ficar toda a elétrica da bateria. Então agora é só pegar, passar mais um conduíte desse lado, por esse lado, trazendo os cabos para cá, onde vai ficar toda a elétrica, e daí a gente finaliza todos os cabos da elétrica. Se a Thalita não inventar mais nenhum eletrodoméstico... Se a Thalita não inventar mais nenhum eletrodoméstico, acho que a gente terminou de passar fio nessa van, viu? E o conduíte também não serve só para organização, né? Ele é um isolante, ele serve para segurança, né? Caso de algum curto no fio, tal, ele é anti-chama, então não tem problema nenhum. E ele também te possibilita fazer essa manutenção futura. Então, se a Thalita chegar, eu quero uma tomada aqui para ligar alguma coisa, e eu posso usar esse conduíte que eu já deixei, eu tenho acesso para passar por dentro da parede, que a gente não vê mais, né? A parede está fechada, mas o conduíte a gente sabe onde tem e de onde para onde ele vai. Juntando o que eu estava fazendo com o que os meninos estavam fazendo ali na elétrica, foi a hora da gente instalar as luzes do teto e a moldura da claraboia também. E os meninos deixaram uma armadilha para eles mesmos no futuro. Quando a gente estava instalando o forro de pinos, a gente ainda não tinha as luzinhas para instalar aqui no teto, né? Então a gente teve que deixar só o cabo esperando aqui. Só que a gente não sabia o tamanho da luzinha que ia chegar, pra gente saber o tamanho do furo que ia fazer. Isso foi um problema, porque depois a gente falou, como que a gente vai fazer esse furo? E a gente andou fazendo uns testes. Pegamos várias ferramentas que a gente tem aqui na garagem e ó, não saiu muito bem isso aqui. E foi melhorando, até que a gente chegou num furo quase perfeito com a tupia. Então acho que a gente vai usar a tupia para abrir agora esse furo que a gente tinha que ter feito antes das luzinhas chegarem, né? Agora com as luzinhas aqui a gente já sabe o tamanho e vamos fazer esses furos. Vamos ver se vai dar certo. Então eles podiam correr o risco de cortar o fio nesse meio tempo, né? De pegar a parte que eles não poderiam ter pego. Então eles tiveram um trabalhinho a mais do que era necessário, porque já estava todos os fios passados, mas sem nenhum corte. O que você tá fazendo, Jair? O que você tá fazendo? É muito difícil esse trabalho de filmmaker.
quer também? Você se suja também? É sacrifício pelo bem do canal e da minha irmã e de você. Mas dá um like, porque olha o que a gente tem que passar. E já encontramos o primeiro problema de encaixar a luzinha, quer dizer, o problema número 5728 da van. Como a gente colocou o 3TC aqui, né, na hora de fazer o forro, ele é mais rígido, então a luzinha não tá dando conta de empurrar ele pro fundo. Ele tá ficando uma beiradinha aqui, tá vendo? Ela não encaixa certinho. Eu já botei o meu ajudante master aqui, cortando o 3TC só a parte da lâmpada certinha, e daí a gente tá conseguindo deixar ela rente bem certinha. Agora tá ficando show de bola. Do jeito que o meu amor imaginou que ia ficar. Ah, E com que o certeza. estagiário também gostou. Estagiário, parabéns pro estagiário. No fim deu certo, eles conseguiram fazer direitinho ali com a tupia. A moldura da claraboia foi bem mais fácil, porque era só instalar, fazer a ligação elétrica. A única coisa que eles tiveram que fazer era diminuir o tamanho da moldura, porque eles já sabiam que isso ia ter que acontecer. A moldura vem grande mesmo para você medir de acordo com o seu projeto. Então eles cortaram a moldura de acordo com o tamanho do nosso teto e depois instalaram, e daí tava tudo certo, só esperando a elétrica finalizar para eles conseguirem fazer essa ligação e tudo funcionar. Então depois que a gente passou todos os conduítes, passou a maioria dos fios, foi a hora que eu fui lá construir o painel elétrico, né? Então o painel elétrico é onde vai ficar nosso barramento, onde todos os fios vão chegar, concentrar aqui no baú da elétrica e distribuir para toda a casa. Lembrando que os mostradores da nossa elétrica não é aqui embaixo, porque aqui embaixo é um lugar ruim da gente ficar abrindo, sempre fechando, então a gente só abre e fecha quando precisa realmente olhar algum equipamento ali dentro. A gente deixou nossos mostradores dentro do armário aéreo que fica ali na cozinha, mas nessa época a gente ainda não tinha feito o armário aéreo, mais pra frente vocês vão ver. A gente está furando agora essa parte da paredinha da garagem para colocar o inversor. O painelzinho elétrico já está quase no lugar, só falta fixar ele. Nessa outra parede aqui a gente vai colocar o controlador de carga. E nessa daqui, que é a parte aqui do baú que eu tô sentado, da cama, a gente vai colocar o carregador de baterias. E a nossa elétrica vai ficar toda concentrada aqui nesse baúzinho, em cima das baterias. Então depois que eu terminei o painel elétrico, eu coloquei ele aqui dentro do baú da elétrica, fechei ele e eu chamei meu pai para vir me ajudar a instalar os equipamentos. Que é engenheiro eletricista, então ele tem mais experiência nessa parte de elétrica. Então ele me ajudou muito, tanto no projeto como aqui na execução, né? Como fazer, como passar o fio, como descascar fio, como emendar. Todos esses detalhezinhos ele vinha aqui, me ajudava quando eu tinha uma dúvida. Então foi muito bom ter a ajuda dele e encurtou muito o processo da elétrica. Fora que você tinha um Google do seu lado, né? Você não precisava ter a dúvida para daí ver se você achava a resposta ou não. Você já tinha um Google ali do seu lado. Pai, o que eu faço com isso? Ele faz isso. Pai, não tá funcionando esse fio aqui. Pai, que tamanho que é esse fio? Pai. Todo dia ligava pra ele. Máximo 10 amperes. Mas pra você medir corrente, meu filho, a corrente, ela tem que passar através. É, em série. Em série. Então você tem que soltar eu estudei ali, isso um fazer dia. Isso quando ele já não tava ali dentro da elétrica. Porque na hora de colocar mesmo todos os equipamentos ali dentro, ele tava aqui. Não podia ser diferente, porque a gente sabia que a nossa elétrica tava em super boas mãos. A gente tem muito orgulho da nossa parte elétrica, que é uma das coisas que a gente mais gosta hoje. Sim, e agora morando no motorhome, a gente já testa tudo, já tá usando tudo, a gente vê que realmente a nossa elétrica ficou boa, a gente é autossuficiente, a gente consegue ficar fora de energia, fora de tomada e vivendo bem, não faltou energia nenhum dia até hoje aqui no motorhome. Muito obrigado, senhor Edilson. Então, feito tudo isso, foi hora de testar. A gente ligou as luzes aqui de dentro, ligou a claraboia e ficou testando, né? Pra já deixar ligado pra gente começar a utilizar já enquanto a gente trabalhava em outras coisas aqui, para não ficar levando aquela luzinha que a gente ficava pendurando aqui, daí caía, daí puxava o fio, não tinha extensão. Dava sombra, era horrível. Então a gente já testou tudo e já deixou tudo funcionando aqui dentro. Por que faz esse barulho? Tá ligando a claraboia. Ah. Aê! Pode ligar? Liga. Ó, temos energia. Outra coisa muito legal que a gente instalou aqui no motorhome foi uma chave que muda automático do 220. Daqui de dentro do motorhome,
pro 220 lá de fora da rua. Então quando a gente pluga a energia externa da rua, essa chave muda automaticamente para a energia da rua e a gente usa o 220 lá de fora e economiza energia aqui das nossas baterias. E quando a gente tira a energia lá de fora, essa chave volta a energia 220 aqui para dentro do motorhome e daí a gente não precisa ficar mudando isso manualmente lá. Eu quero energia de fora, eu quero energia de dentro. Ela muda automaticamente e a gente fez um teste, foi bem legal esse teste. Eu nunca tinha visto uma chave dessa funcionando. 1, 2 e... Alô? O Vini deu um pulo. Agora na hora que eu bater esse disjuntor que vai ligar o Harry. 1, Cadê 2 Harry e... Com isso, a nossa elétrica estava praticamente toda instalada, só que ainda faltavam algumas coisas. Como, por exemplo, a Thalia falou, nossos medidores que vão ficar no armário aéreo ainda não estavam instalados, então os fios estavam lá com as pontinhas preparadas, mas não estavam conectados. As luzinhas de leitura que estão aqui atrás, você já tem um spoilerzinho delas, também já estavam com a fiação passada, mas ainda não estavam instaladas. Então a elétrica já estava completa, mas não finalizada, porque aquilo que a gente disse, né? Tava tudo acontecendo ao mesmo tempo, então coisas tinham que acontecer ainda para que a gente terminasse de vez a elétrica. Uma das coisas que a gente tinha muito medo no começo da construção, mas o Vini aprendeu e amou, foi fazer furo nessa lataria. Mas eu peguei prática e faço agora sem medo. Fala galera, aqui a gente vai colocar a janela. Para colocar a janela, a gente tem que ter um ambiente, não um ambiente, mas a lataria um pouco mais limpa do que o normal. O que você tá fazendo? Não tá gravando? Tá falando igual um robô aí. Então o Vini da Thalia, né? O Vini Thalia é o nome do Vinícius. Então ele tá aqui limpando a lataria da van, que vai ser cortada. Tudo bem, vai ser cortada, mas tem que estar limpo pra cortar. Vai sujar, vai, mas antes tem que estar limpo. Tem que estar limpa pra gente colar fita. A fita, Pra marcar a janela. 3 janelas já, você não sabe pôr janela ainda. Porque a gente fez os 2 buracos da claraboia no teto, as 2 janelas do quarto e também a janela do banheiro, mas não satisfeito, ele também fez mais uma janela na cozinha e mais 2 janelas aqui na porta dos fundos. Na verdade, a porta do fundo não é janela porque ela não abre, mas é o espaço do vidro, e ali na cozinha realmente é janela porque a gente consegue abrir. Pega esse meu estilo. Você fica parado e eu vou abrir a porta. Bom, Quer que eu faça a parte de cima? vai lá. Não vai fazer não. Hã? Não. Eu? É. Eu não. Porque Ah, eu posso morrer. você pode, porque o projeto é seu. Se não for um projeto meu, é diferente. Que eu posso morrer. E essa, sem dúvida, é uma das coisas que a gente mais gosta do nosso motorhome, né? O layout das janelas e como a gente consegue dosar a quantidade de vento e circulação de ar que tem aqui dentro. Porque a gente tem janela dos 2 lados, então a gente consegue ter uma ventilação cruzada. A gente tem janela na frente e atrás, então a gente consegue ter essa ventilação também cruzada de frente para trás e trás para frente. E a gente consegue também dosar a quantidade, porque elas abrem total e abrem também frestinhas. Passando da meia-noite e o Vini ainda tá aqui pintando as bordinhas para prevenir ferrugem. Então, colocar a janela é sempre um trabalho de 2 dias, né, Vi? É. Um dia corta, deixa secar essa tinta, que eles pedem 8 horas para secar, para aí no dia seguinte a gente vir com o nosso pesadelo, que é a cola PU na janela. Preta de janela. que é Preta de aquela que janela. mancha tudo, cola em tudo, que é dura pra caramba. Eu achei que essa janela ia ficar muito grande, na verdade, quando a Thalia falou, eu quero uma janela que pega a porta toda. Mas depois que a gente colocou ela no lugar, ficou muito massa. Confia na Thalia, baby, confia na Thalia. E para a instalação da janela ali da cozinha, a gente não teve tanta dificuldade, porque a gente já tinha instalado 500 milhões de janelas na casa antes. Então foi só aquele processo chatinho de corta a lataria, depois limpa tudo certinho, lixa, põe a cola PU, e a cola PU de janela é difícil de trabalhar porque é aquela cola PU preta, Mais dura. ela é super dura, só que como a gente já sabia disso, a gente já foi com uma expectativa mais alinhada dessa vez. Nossa!
Mas... Então, num dia só, a gente já conseguiu fazer tudo de uma vez e já deixar ela toda finalizada com janela instalada. E para os vídeos aqui de trás, a gente decidiu terceirizar a instalação deles. Por quê? 2 motivos. É porque a gente não tinha as ventosas, né, para segurar a janela, porque ele não tem essa moldura metálica que as outras janelas têm. Ele é apenas um vidro que é colado na lataria do carro. Então, Tipo para-brisa. Tipo para-brisa de carro, exatamente. Então a gente tem uma empresa especializada aqui em São José, que eu fui fazer uma cotação, tava bem barato a instalação. Ia ficar mais barato do que eu comprar as ventosas e comprar a cola PU também, porque a instalação é toda dele, então o material era todo deles. Então a gente pegou um dia, combinou com eles, eu só tive que fazer o corte, porque eles não faziam corte, a gente fez o corte, fez o tratamento e levou lá para eles instalarem os vidros. Esse vidro a gente encomendou também, foi feito sob medida para o nosso carro. Chegando lá, a gente viu realmente como foi feita a instalação, era muito simples, não foi nenhum bicho de 7 cabeças, só que tem que realmente ter as ventosas, as ferramentas certas, né? Eu até ajudei o cara a instalar lá na hora, porque eu sou meio meticuloso, eu gosto de acompanhar, gosto de ajudar, se o cara aceita ajuda. Então a gente ajudou, alinhou a janela certinho, teve mistério nenhum, é um negócio que a gente super poderia fazer, só ter as ferramentas certas, e pelo preço ia ficar mais caro a gente comprar tudo, instalar. E esses vídeos aqui atrás é uma das coisas que a gente mais gosta também do motorhome. Na verdade a gente gosta de tudo. A gente gosta de tudo. Só que Pior que a gente gosta de tudo. Eu não tô falando, a gente não tá falando só por vamos falar bem. A gente é apaixonado por esse carro. E uma das coisas que a gente ama são os vidros do fundo, porque a gente, quando quer mais luz, a gente abre aqui. Quando a gente quer menos luz, a gente coloca os blackouts. Eles não contribuem para ventilação, né? Porque eles são só o vidro, mas eles ficam lindos aqui para dentro, para trazer luz pro ambiente, pra gente não se sentir num ambiente tão fechado. Foi a hora de colocar o gás aqui dentro. O gás é uma das coisas que causa mais preocupação na hora que a gente tá construindo um motorhome, só que na verdade ele é bem simples. Uma das coisas que você precisa ter dentro de um motorhome como item de segurança é colocar um buraco perto da onde vai ficar a instalação do gás, para que caso haja um vazamento, o gás é mais denso que o ar, então ele desce e saia para fora, né? Não fique gás aqui dentro de casa. Então a gente teve que fazer esse furo, né? O Vi e o Jonatas fizeram esse furo, colocaram a proteção para que não entre nenhum bichinho, nem nada ali para dentro da garagem, e depois a gente colocou uma proteção para que esse botijão não ficasse mexendo, né? Uma vez que o botijão está instalado, ele vai ficar fixo nessa estrutura que prende ele e não deixa ele mexer. Isso é importante porque o botijão de gás é um item muito pesado, então qualquer freada ou movimento do carro ele vai balançar muito e ele pode sair rolando lá pela garagem, né? E como ele tem várias conexões, o importante é ele ficar bem fixo e bem preso para não ter esse tipo de acidente. Assim como as baterias também são itens muito pesados, então tudo que é muito pesado no motorhome a gente tem que amarrar e prender muito bem. No caso do gás, a gente usou essa estrutura metálica que eu parafusei no piso e na lataria da van para ele não ir para nenhum lugar. O motorhome pode tombar 10 mil vezes aqui que ele vai ficar no lugarzinho dele. Vai estar no lugar. E com a van mais de 60% finalizada. 60%? A gente não faz ideia de quanto que tava naquela época. A gente achava eu que... chutei uns 80. Nossa, mas tava muito errado. 80 tava muito errado. Mas a maioria das coisas, principalmente os itens de segurança, já estavam instalados na van, né? A gente já tava com cara de casa aqui dentro para conseguir levar para a vistoria do Inmetro. Que isso é um dos requisitos para fazer a vistoria do Inmetro, né? Você tem que caracterizar que isso aqui é uma casa, que não é apenas um lugar que eu vou pôr um colchão e vou dormir, não. Tem que caracterizar que é uma casa, né? Então, se é um motorhome, tem que parecer que é uma casa, que você vai poder morar ali dentro. E como essa é uma das únicas exigências que eles fazem sobre o motorhome, né, caracterizar como casa, isso é muito aberto. Então a gente assistiu vários vídeos no YouTube de pessoas que foram levar e fazer essa vistoria no Inmetro, mas cada cidade é diferente, cada estado cobra uma coisa diferente ou não, pode ser mais rígido ou não. Então a gente foi no Inmetro antes, sem o motorhome, para perguntar para eles o que eles exigiam, e isso é uma coisa que a gente dá de dica, né, para que vocês façam também. Vá no Inmetro antes, converse com eles o que eles exigem, né? O que eles vão ser mais rígidos ali na aprovação. No nosso caso foi o gás, né? Eles queriam que a gente tivesse certeza que ia ter essa ventilação caso houvesse um vazamento aqui dentro, mas no fim foi super tranquilo, mais tranquilo até do que a gente esperava. Na verdade, a gente que vai com uma expectativa super tensa, assim, errado, né? Que vai dar errado. Mas a gente já tinha conversado com eles antes, via o que eles iam checar, o que ia ter que estar de acordo antes da gente levar o motorhome lá, e na hora
eles fizeram todos os check-ups dos itens de segurança, né? Tanto do veículo quanto da casa. Então, para-brisa, farol, freio, mexe a van pra lá e pra cá pra ver se nada abre, se não tem ponta viva, enfim. E também olharam pelo lado de fora, né? Eu tive o trabalho de ter que tirar todas as fitinhas refletivas de fora da van e a gente não colocou de volta elas no lugar. A gente esperou chegar lá para que eles falassem, ó, você tem que colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui. E daí a gente foi colocando e no final a gente tinha a documentação do Inmetro e depois a gente foi fazer a documentação de troca do veículo, né? Porque antes a gente tava com uma van cargo e agora a gente tem a documentação do carro como motor casa e agora a gente pode dirigir ela com carteira B. A gente não precisa de um motorista para ficar levando a van para cima e para baixo. E aí, Bex, tá felizinha com os documentos na mão? Tem os 2 documentos mais desejados do momento. A gente tem o certificado de segurança veicular, check, Vanilla tá segura. Como a gente fez uma troca, né, uma alteração no veículo, ela era cargo e a gente tá querendo transformar para motorhome e a gente fez modificação no veículo, a gente fez essa inspeção de segurança e ela está segura, já tá aprovada. E a gente fez também a vistoria para troca da documentação. Essa daqui é como se fosse qualquer um que compra um carro, quer trocar o documento, quer trocar o nome do documento, faz essa vistoria normal, mas essa daqui é de alteração mesmo do veículo. E check, temos aqui, Vanilla tá certificada, tá segura. E agora a gente manda esses documentos pro Detran para eles mandarem pra gente o documento com o nome motor casa mesmo, né? O que mais demorou nessa construção foram os detalhes, foram os acabamentos, que é o assunto do próximo vídeo. Então, muito obrigada por terem assistido esse episódio. Deixem o like, se inscrevam no canal e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau! Tem medo da Thalita, Cantos? Medo não, é um... Respeito. Não, também. É... Deixa eu ensinar como que vlog. Tem que- Dia 5 da construção e a gente vai pôr uma janela hoje. Oi, guys! A porta a gente já tem, agora só falta a janela. Sim. Sim. E até hoje tem coisa que a gente tá fazendo na elétrica. Mentira, mas podia, né? Porque eu queria que aquela bomba viesse pra cá. Porém, o pinos é macio, é dengoso, é gostoso, é delicioso. Na área da cozinha, com... Oi, pessoal. Oi, eu tô brava, eu vi um cachorro. protegendo o meu papai e minha mamãe do outro cachorro mau que tava lá fora. Pronto? Acabou. Oi, eu sou o Cookie. Eu moro nessa casa. E ela não para. Ela roda, roda, roda. E eu tô marcando território em todos os lugares que eu vou. Esse canal podia ser do Cook, né? Mijando pelo mundo.